Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é terça-feira, dia 17 de agosto. O evangelho para hoje é Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse para os discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje é o tema da riqueza e da pobreza. No Antigo Testamento, a riqueza era sempre vista como uma grande bênção de Deus. A pessoa era rica porque tinha a bênção, a proteção de Deus para tal coisa. Na verdade, duas grandes questões estão aqui permeando um pouco essa reflexão quanto à riqueza. O modo como se consegue a riqueza e o modo como se administra a riqueza e como se produz e como se gasta, aquilo que se produz. Mas há também uma outra questão, que é a questão do rico. Quando Jesus fala do rico, não é daquele que possui bens, mas Jesus está falando, sobretudo, de um outro modo de viver de maneira orgulhosa, porque uma pessoa, mesmo que não tenha nada, mesmo que não possua nada, ela pode viver como se fosse uma pessoa rica, desprezando os outros, não ouvindo opiniões, não aceitando conselhos, não aceitando ajudas, se considerando já alguém que sabe tudo, que pode tudo. O pobre, na Bíblia, é aquele que confia em Deus, que tem o coração aberto, como Nossa Senhora, que abre o coração para a ação de Deus e continuamente diz sim a Deus. E através do seu sim, Deus pode realizar muitas obras no mundo. Então esse é o primeiro tema. Os antigos padres da igreja escreveram bastante sobre este tema, sobre temas ligados à ganância e coisas assim. Mas nós vamos agora avançar para diante do texto, quando Jesus diz assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E repito, aqui se trata de riqueza no sentido de alguém que se vê tão alto, tão preparado, que como se não precisasse da graça de Deus, das bênçãos de Deus e de ninguém. Então dificilmente essa pessoa entrará na dinâmica do reino de Deus, entrará na dinâmica da simplicidade, porque há muitas pessoas que possuem muitas coisas, e Jesus era amigo de Lázaro, que tinha boas condições, e outras pessoas. A Bíblia mostra que havia um grupo de mulheres que ajudavam Jesus, e algumas delas eram casadas com altos funcionários do império, gente que tinha boa condição. Então, na verdade, não se trata do desprezo aos bens materiais, à riqueza. Claro que alguns monges entenderam esta parábola, esse texto, de maneira muito radical, e deixaram tudo, e viviam apenas em casas pequenas ou no meio do mato, comendo ervas e comendo raízes. Mas o texto de hoje dá para nós pensarmos
ou refletirmos bastante qual é a nossa maior riqueza, quais são as nossas maiores riquezas. Há riquezas que não podem ser contabilizadas no banco. Riquezas como a saúde, riquezas como o bem-estar, riquezas como a paz em família, riquezas como a vida espiritual, riquezas como o crescimento humano, a maturidade humana, são riquezas que não se contabilizam. Então Jesus também nos abre os olhos para ver que há muita riqueza ao nosso redor e que nós às vezes pensamos na única riqueza, que é a riqueza que o mundo propõe como sendo riqueza por excelência, que é a riqueza dos bens materiais. Jesus diz, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui eu vou me dispensar de comentar esse versículo, porque valeria um comentário bastante demorado e bem elaborado para comentar esta história do camelo, que tem várias interpretações ao longo da história da igreja, sobretudo dos padres da igreja. Há muitas interpretações sobre esta história do camelo. Mas Jesus fala apenas da dificuldade de um rico entrar nessa dinâmica do reino de Deus. E depois Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber de recompensa? Pedro está pensando numa recompensa, talvez nesta vida ou na vida futura. Que tipo de recompensa? E Jesus lhe diz, olha, na vida futura vocês sentarão comigo, mas já nesta vida vocês vão receber tudo o que vocês deixaram, vocês vão receber 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos. Aquilo que vocês deixaram para pregar o Evangelho, vocês vão receber 100 vezes mais. E muitos que agora são os primeiros, são os maiores, no reino dos céus poderão ser os últimos. E muitos que agora são os últimos, ou que não são, entre aspas, ninguém, considerados como ninguém, no reino do céu poderão ser os primeiros. Pois bem, está aí o Evangelho de hoje para a nossa meditação. Um belo texto para nós pensarmos sobre as grandes riquezas que Deus nos oferece todos os dias e como nós às vezes demoramos a perceber. A riqueza de um belo matrimônio, a riqueza de ter saúde, a riqueza de ter uma casa onde morar, a riqueza de poder comer todos os dias quando tanta gente não tem, a riqueza de viver em paz. Nós estamos vendo agora no Afeganistão aquele grande problema, não é? A guerra e tudo quanto, não é? Todo o desespero do povo. Então a graça de estar em paz, há quanta coisa boa, quanta riqueza que devemos observar e devemos dar graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos preserve de todos os males hoje e sempre. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.